Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, em um dos textos que possivelmente é um dos textos mais importantes da Bíblia. Todo o povo, toda a igreja tem os seus textos, entre aspas, principais. E esse foi um texto principal do povo de Deus durante séculos. Vamos orar então para que a gente possa ler a palavra de Deus, tá bom? Senhor Deus maravilhoso e Papai do céu, nós agradecemos pela Tua presença na vida de cada um de nós e que nessa noite a Tua palavra possa falar fundo ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine a Te amar, amar as pessoas, esse é o nosso desejo constante e que assim o Senhor seja glorificado nesta igreja. Perdoa os nossos pecados e faz a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ler, o livro de Deuteronômio ele é uma recapitulação da história do povo depois do Êxodo. O povo havia passado 40 anos no deserto, e eles estariam, a partir desse momento, às portas de entrar na Terra Prometida. E antes disso, como preparação, o livro de Deuteronômio ele é uma recapitulação dessa história, para preparar o povo para aquilo que eles iriam enfrentar na Terra de Canaã. E o começo do livro de Deuteronômio, ele relata algumas histórias importantes para aquele povo, para que eles pudessem entender quem eles eram e para onde Deus estava guiando eles. Então, Moisés recapitula a história dos espias, que é uma das histórias mais tristes da Bíblia, né? Eles chegam na terra, olham para a terra e descreem de si mesmos e, acima disso, descreem de Deus. Aquele Deus que abriu o mar, na opinião deles, não era capaz de dar para eles aquela terra. Depois, ele retrata a incredulidade do povo, essa falta de fé, e a sentença de Deus que eles ficariam 40 anos no deserto. Depois dessa sentença, eles tentam pelo poder humano conquistar Canaã e eles são derrotados. Várias pessoas de Israel foram mortas nessa derrota. E Moisés então faz um retorno e faz uma recapitulação dos 10 mandamentos, que é o Deuteronômio capítulo 5. E apenas como uma curiosidade, nos 10 mandamentos em Êxodo, a palavra de Deus diz para a gente lembrar do dia de sábado, porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra e no 7º dia descansou. Então a razão para guardar o sábado no livro de Êxodo é o fato de que Deus criou. Ele é distinguido de qualquer outra criatura. Ele é o criador do universo. No livro de Deuteronômio, essa razão é diferente. É muito interessante. Ele diz, guarda o dia de sábado porque você foi escravo na terra do Egito, pelo que o Senhor ordenou que você guardasse o dia de sábado. Agora o contexto da guarda do sábado não é mais porque Deus criou, é porque Deus livrou, é porque Deus redimiu. É por isso que nós cantamos hoje aqui um hino que dizia que o sábado ele era bem-vindo como memorial da criação e depois na outra estrofe, memorial da redenção também. Agora, interessante também que o sábado, ele, segundo o pastor Amin Rodor, ele é o símbolo máximo da justificação pela fé. Porque é diferente do local sagrado. O local sagrado você faz uma peregrinação pelo teu esforço e chega até o local sagrado. O tempo sagrado é diferente. Você não faz nada para que ele chegue a você, mas ele vem a você. Interessante isso também. Então o sábado ele é um símbolo de justificação pela fé e não de salvação pelas obras imperfeitas e pecaminosas dos homens. Tá bom? Então vamos ler Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler os 12 versos e depois nós vamos considerar algumas coisas, tá bem? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-se, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste,
e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto ele era evocado e invocado e repetido sobre o povo de Israel diariamente. Ele é conhecido como o Shema Israel, o verbo ouve, atenta, presta atenção, ó Israel. Os mandamentos, os estatutos, os juízos da palavra de Deus não surgiram como imaginações humanas, pessoais de Moisés ou de qualquer outro escritor do Antigo ou do Novo Testamento. E esses mandamentos, juízos, estatutos, eles esclareciam algumas coisas e eles regulamentavam inúmeros aspectos da vida do povo, tanto pessoal quanto social. Por exemplo, vida familiar, em toda a extensão da sexualidade, da relação entre pai e mãe, entre pai e filho, os mais novos honrando os mais velhos. Todas essas questões eram regulamentadas por esses mandamentos como parte da vida familiar do povo de Israel. Vida financeira. Você tinha em Israel não só o princípio do dízimo, mas inúmeras ofertas voluntárias, etc., para regulamentar toda a vida financeira deles. Então, a extensão dessa lei, absolutamente ampla, para direcionar e regulamentar inúmeros aspectos da vida. E, acima de tudo, da vida espiritual. Como se aproximar de Deus e quem é esse Deus do qual a gente se aproxima. Todos esses pontos estavam claros na palavra e deveriam ser cumpridos de acordo com a palavra, e não de acordo com o que as pessoas pensavam ou achavam ou concluíam por si mesmas. Agora, o texto nos diz que essa lei, ela tinha uma função didática, que Deus ordenou que fosse ensinado ao povo, e inúmeras questões são ensinadas dentro dessa lei e dentro dessa palavra. Nós aprendemos verdades sobre Deus, quem Ele é, o que Ele pede, o que Ele faz, e por que Ele é, e por que Ele faz, e por que Ele pede. Na palavra, nós encontramos muitas verdades sobre a humanidade. Quem somos, por que somos, para onde vamos. Inúmeras respostas que os filósofos jamais responderam estão contidas na palavra de Deus. Viemos do Senhor e voltaremos para Ele. Na palavra aprendemos muitas verdades sobre o pecado, que é uma coisa aparentemente simples, porque pecado é tudo que é errado, mas se você for parar para pensar, o conceito de pecado é um conceito muito complexo, que envolve não só o que fazemos, mas o que somos. Então não é uma coisa tão simples. Pecado não é só o que se faz, mas é o que nós somos que move o que a gente faz. O conceito de amor, por exemplo, é um conceito esclarecido, iluminado e definido pela palavra de Deus. O que é amar? Amar não é só gostar. Amar é uma coisa muito maior e muito mais sublime do que isso. Conceito sobre o mundo, de onde ele vem, para que ele existe, para ser o lar das criaturas que Deus criou à sua imagem e semelhança. Inclusive sobre o diabo, como fomos envolvidos nessa estrutura de morte, de guerra, de pecado, de maldade. Tudo isso está esclarecido nessa lei. Agora, seria muito vazio a gente saber sobre tudo isso se isso não tivesse um objetivo. E esse texto de Deuteronômio 6, ele nos ensina qual é esse objetivo. O objetivo era produzir em cada aluno, entre aspas, uma consciência. E essa consciência nesse texto significa temor de Deus. Que Deus ensinou essa lei para que tivesses temor do Senhor. Esse é o objetivo. E temor significa respeito, que inclui o medo, mas não somente o medo. A nossa relação com Deus inclui o medo, obviamente. Eu sou pecador, não vou ter medo de Deus? Claro que tenho. Mas não fica simplesmente nessa questão. O respeito, a adoração, lembra do Apocalipse? Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, a experiência do temor de Deus é característica da adoração que nós devemos ter para com aquele que criou o céu, a terra, as fontes das águas. Essa consciência de temor a Deus inclui reverência, inclui confiança, inclui fé e, acima de tudo, amor. Porque Deus é amor e digno de amor. E tudo isso numa relação de obediência e nunca de desobediência e deslealdade. O caminho de um povo ou de uma pessoa que segue fielmente tudo isso que Deus nos ensina
é uma vida abençoada, abundante, longa, prolongada. Todos esses conceitos estão presentes aqui em Deuteronômio capítulo 6. E, obviamente, que essa consciência, quando eu a compreendo, ela me torna uma pessoa diferente, e eu passo a ser o quê? Uma pessoa que ensina a outros essa mesma consciência, essa mesma palavra. Então, se eu tenho fé, se eu tenho amor, se eu adoro a Deus, se eu tenho respeito, se eu tenho temor, eu respiro essa atmosfera e ensino a outros nesse mesmo caminho. Lembra do texto? E você vai ensinar o teu filho, e o filho do teu filho, e você inculcará, e você vai falar ela andando, parado, deitado, levantado. Essa consciência em mim vai se multiplicar no outro, no meu filho, no meu neto, no meu amigo, na minha esposa, na minha amiga, e todos reproduzindo essa consciência vão fazer o quê? Vão gerar uma nação que é o povo de Deus. Essa é a estrutura sobre a qual Deus tem o seu reino dentro do povo de Israel. Agora, a palavra de Deus, nesse contexto, coloca aqueles que são os versos mais famosos dessa perícope, dessa parte do texto. Então, nós lemos, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, esse Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E essas palavras estarão no teu coração. Você inculcará aos teus filhos, falarás delas sentado, deitado, em casa, onde quer que for, e tu as atarás como sinal na tua mão e por frontal entre os olhos. Aqui estão questões muito importantes e interessantes. Agora, vamos entender. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Quer dizer que Deus é Deus só de um povo? Todos os outros estão excluídos e Deus só gosta de um pouquinho de gente. Será que realmente é isso que a palavra de Deus ensina? Bom, a Bíblia diz que Deus, de um ser humano, criou todos os que existem. Atos 17, verso 26. Portanto, todos nós temos uma fonte comum, Adão, mas Adão não nasce por si só, não evolui, ele é criado diretamente por Deus. Então significa que o Deus de Israel não é Deus só de Israel, ele é Deus de todos os povos, de todas as nações, de todas as pessoas. E o próprio Antigo Testamento já fala isso. Grande é o meu nome também fora de Israel. Então, não quer dizer que o fato do Deus de Israel ser o único Deus, que ele era Deus só de Israel. Mas então, vamos entender. Logo que o homem pecou, o homem se tornou semelhante ao inimigo de Deus. Lembra que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e a serpente seduz o ser humano com uma ideia muito interessante. Sereis como Deus. Essa é a sedução que o inimigo coloca na alma humana para que o homem peque. Depois que o homem encarna essa consciência e peca, ele se torna parecidíssimo com o diabo. Lembra da obra de Satanás? Ele veio senão para roubar, matar e destruir. Você tem uma tranca na porta da sua casa? E se você não tiver, o que um outro homem vai fazer com você? Ele vai te roubar. Ou não é verdade? As pessoas se matam. Acho que é bastante comum você ouvir que um matou o outro, facadas e tiros e pauladas e pedradas e etc. Destruição. Agora pensa numa outra característica, ele é mentiroso e pai da mentira. Poucas pessoas têm conseguido estar livres da mentira nos seus relacionamentos. Em casa e no trabalho especialmente. Dificílimo as pessoas não mentirem, não serem mentirosas. E quando essa natureza se apossa da humanidade, que prazer tem a humanidade de adorar um Deus que é santo e perfeito e cuja lei é não minta, não roube, não mate? Tem prazer? Ou vira todo mundo um bando de hipócrita, adorando um Deus que fala para não mentir enquanto somos mentirosos, ou as pessoas naturalmente se afastam. Não é diferente hoje e não era diferente no passado. E os povos se afastaram de Deus. E desenvolveram as suas próprias concepções de Deus. E agora era o Deus da chuva, o Deus da água, o Deus da fertilidade, o Deus do trovão, o Deus disso e o Deus daquilo. Já não tinham mais essa consciência do Deus único que criou todas as coisas. E é por isso que o pecado machucou a humanidade de uma forma extensa.
E as pessoas já não têm mais compreensão de Deus, conhecimento de Deus, experiência de Deus. E isso se multiplicou de forma enorme no passado, até que veio o dilúvio. Mas depois do dilúvio se multiplicou enormemente e as pessoas continuaram com essa mesma vida que faz com que, nesse momento, um bar esteja cheio e uma igreja esteja relativamente vazia. Porque assim é a humanidade. Agora, interessante que Deus nunca ficou sem representantes humanos nesta terra. Mas em algum momento da história bíblica, sabe o que foi a igreja de Deus nessa terra? Um homem. E o nome dele era Abraão. A Bíblia diz assim: ele era único quando eu o chamei. Isaías 51, verso 2. Era único. Não tinha mais ninguém que ouvisse a voz de Deus e que estivesse disposto a obedecer a Deus. Era só ele e ponto final. Mas o fato é que Abraão existiu, foi um homem que reconheceu a voz de Deus, o chamado de Deus, e Deus o multiplicou grandemente. Dele veio Isaac, dele veio Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, dos 12 patriarcas a nação de Israel. Desceram para o Egito, foram escravizados, Deus os libertou com milagres, com poder, com salvação, leva eles para o deserto, dá os 10 mandamentos, leva para a porta da terra prometida, eles pecam, volta para eles com o deserto 40 anos, e então eles voltam aqui para Deuteronômio. Estão entendendo agora o contexto maior? Agora, esse é o contexto um pouco maior do texto que nós estamos estudando. E interessante que no verso 5 de Deuteronômio 6, nós chegamos no ápice dessa estrutura e desse relacionamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, porque Ele é digno de amor. E amar a Deus deve nortear a nossa vida, deve impulsionar as nossas decisões e deve mudar a nossa trajetória do pecado em direção à obediência. Essa é a mensagem. Portanto, a lei de Deus, como o amor de Deus para as pessoas, sempre foi a mensagem bíblica, não só no Novo Testamento. Algumas pessoas têm essa visão, né? O Antigo Testamento era uma lei dura, e o Novo Testamento é uma lei mais bondosa, mais tranquila. Mas aqui não é o que nós vemos. O que é a lei de Deus aqui? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É a mesma mensagem do Novo Testamento. Agora, eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso. Estudar a respeito da lei de Deus e a conclusão de que nós devemos obedecê-la é quase uma heresia e uma blasfêmia no mundo cristão hoje. Isso que são chamados mundo cristão, né? Imagina se for mundo não cristão, né? Agora, em nome do amor, esse mundo cristão prega um tipo de amor que não inclui obediência de fato. Então significa assim, olha, nós estamos no Novo Testamento, na época da graça, então só o que precisamos é amar a Deus, certo? Agora, esse amar a Deus vira uma coisa assim, devemos gostar de Deus, achar talvez seja uma pessoa bacana, gente boa, né? um Deus, um pai, tranquilo. Agora, se esse amor tem que se concretizar em obediência, aí a coisa já começa a ficar mais difícil, porque coisas que eu quero obedecer e coisas que eu não quero. E, infelizmente, essas pessoas, elas dizem assim, diante agora desse momento em que nós vivemos pela graça de Cristo, eu não estou mais preso, entre aspas, ao sábado, não estou preso ao dízimo, não estou preso a distinguir entre carnes limpas e carnes imundas. Eu vivo numa liberdade maior e melhor do que se eu tiver que guardar sábado, se eu tiver que fazer distinção entre carnes, se eu tiver que dar dízimo. E se usa, obviamente, a Bíblia para ensinar isso, não é verdade? E vamos abrir lá em Mateus 22, onde Jesus vai recapitular Deuteronômio 6, diante de uma pergunta interessante, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aqui Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 6, exatamente o texto que nós estamos estudando, e ele vai dar a sua resposta a partir do verso 37. Ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas pessoas encontram nesse texto a conclusão de que a lei de Deus, a qual devemos obedecer, significa simplesmente amá-lo e amar as pessoas. Isso não é mentira.
Só que a grande pergunta que se deve fazer é se amar a Deus inclui a não obediência aos seus mandamentos. E a gente analisa isso de forma mais clara quando a gente analisa o amor ao próximo. Por exemplo, se diz que a lei de Deus está dividida em 2 momentos. 4 mandamentos que significam o nosso amor a Deus e 6 mandamentos que significam o nosso amor às pessoas. Agora, eu consigo manifestar o meu amor para contigo, te roubando, te matando, transando com a sua mulher, mentindo para você. Eu consigo fazer isso? Vira um amor que, por favor, né? Misericórdia, né? Um amor que não é fato. É um amor que, na teoria, eu gosto muito de você, mas, por favor, me dá seu carro. Vocês começam a entender que amar as pessoas tem que incluir obediência aos mandamentos de Deus. Não mate, não roube, não minta, etc. De uma forma absolutamente incompreensível, todo mundo evangélico e católico conclui que amar a Deus sem guardar os primeiros 4 mandamentos é possível. Então eu posso amar a Deus enquanto eu faço uma estátua e diante dela eu me ajoelho e digo, rogai por nós pecadores. As pessoas não conseguem compreender o quanto absurdo é isso. E obviamente o mundo evangélico tem um problema maior com o sábado, né? Eles conseguem amar a Deus, nossa, um amor maravilhoso, mas sábado ninguém guarda. Agora, existe um texto que para mim resolve um pouco dessa contradição e desse problema, que é Gálatas capítulo 5, verso 13 e 14. Então Gálatas capítulo 5 vai nos dar uma visão importante para a gente entender como compreender essa questão e como se posicionar diante dela. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós temos um problema. Não sei se vocês entenderam. No Novo Testamento, Jesus falou assim, que guardar a lei é amar a Deus e amar o próximo. E aqui o evangélico, o católico usa para dizer, tá vendo? Não precisa mais guardar sábado, não precisa mais dar dízimo, não precisa mais fazer distinção entre carnes imundas e carnes limpas, etc. Agora, se eu seguir essa lógica, e eu ler Gálatas 5, verso 14 especialmente, eu vou concluir que eu não preciso nem mesmo amar a Deus. Porque ele está dizendo que toda a lei se cumpre em amar o próximo. Então, se eu sou gente boa com o próximo, nem em Deus eu preciso acreditar, nem a Deus eu preciso amar. Ah, porque está escrito aqui, então eu tiro tudo que está para trás, que não presta e não serve, e agora eu sigo só o que está daqui para frente. Essa é uma lógica carnal, demoníaca, humana, e que vai contradizer a palavra de Deus. Agora, precisamos entender. Bom, se amar a Deus e ao próximo, em Mateus 22, exclui a obrigação de guardar os 10 mandamentos, então, amar o próximo, em Gálatas 5, exclui amar a Deus para guardar a lei. Esse tipo de interpretação pode ensinar contra os mandamentos e contra Cristo, e nós não devemos seguir por esse caminho. Cristo e Paulo nos ensinam que o real sentido da lei é amar a Deus de fato e amar as pessoas. Fora dessa atmosfera não existe guardar a lei de Deus. Não é porque eu descanso no sábado que isso automaticamente significa que eu amo as pessoas ou que eu amo a Deus. Quantas pessoas, pensa num político corrupto, ele trabalha de terça a quinta, um trabalho muito estafante, né? Terça, quarta e quinta. Então ele descansa no sábado. Isso significa que ele guarda o sábado? Claro que não. Se ele não ama a Deus, se ele não ama as pessoas, não adianta não trabalhar no sábado. E agora a gente começa a entender algumas coisas importantes. Nada no Novo Testamento muda o fato de que Deus santificou o 7º dia e pediu que a gente fizesse o mesmo. Não existe uma linha no Novo Testamento que negue isso, porque senão a Bíblia estaria contra a própria Bíblia. Isso não faz sentido. Agora, o texto de Deuteronômio nos diz que a palavra de Deus deve estar no nosso coração, no íntimo da nossa alma, dentro de nós. E então ela deve se expressar em obediência exterior, tanto quanto for possível, cada vez melhor e cada vez de forma mais profunda. Nós devemos viver a palavra e ensiná-la aos nossos filhos, filhas, amigos, amigas. E dessa forma, essa verdade nos servirá de sinal na mão e entre os olhos. Essa imagem ela é tão importante, tão absolutamente importante, que ela vai esclarecer e elucidar um dos textos mais interessantes da Bíblia. Abre a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler o verso 11 e 12, depois o verso 16 e 17.
que para mim é um dos textos mais interessantes e impressionantes da Bíblia. Olha só que texto interessante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Digita no Google a marca da besta. Você vai encontrar lá mais de 5.000 referências ao que significa a marca da besta. A maioria delas, obviamente, está equivocada, mas o fato é que esse é um tema que borbulha, o pessoal é super interessado nesse tema. O que é essa tal dessa marca na mão ou na fronte? Mas é interessante que quando a gente estuda Deuteronômio 6, a gente percebe essa mesma imagem, essas mesmas imagens com um sentido espiritual absolutamente profundo. Na experiência da obediência a Deus, amando as pessoas, a palavra de Deus, que é espírito e vida, se tornaria um sinal na nossa mão e frontal entre os nossos olhos. Ou seja, na experiência de amar a Deus e amar as pessoas de forma obediente, de forma espiritual, de forma sincera, de forma real, nós vamos imprimir na nossa consciência, no nosso entendimento, na nossa forma de pensar, nos nossos raciocínios, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, aquilo que está de acordo com a palavra. E é esse mundo interior rico de obediência na presença de Deus, vai se tornar o quê? Obras. Porque as mãos são símbolos de obras, de eu te ajudar, eu te estender a mão para salvar, para ajudar, para socorrer. Então vocês entendem que essa relação espiritual de ter uma marca, um sinal sobre a mão ou sobre a fronte, é uma coisa imensamente mais profunda do que simplesmente um sistema de cartões de crédito que vai colocar um chip sobre a mão ou sobre a fronte das pessoas. Essa tecnologia, ela existe, é possível dela ser desenvolvida e se concretizar, mas ela não é o foco do que a gente trabalha, como que significa a marca da besta. A marca da besta é uma corrupção muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais real, muito mais espiritual do que a gente imagina. E essa é uma questão que todos nós devemos compreender. A marca da besta, portanto, longe de ser simplesmente um sistema restritivo de comércio, é um ataque contra a identidade do povo de Deus em sua relação com o Senhor. Nossa fronte é símbolo da nossa consciência e entendimento, o lugar onde fluem nossas decisões, razões, escolhas e identidade mais profunda. Nossa mão é símbolo de nossa conformidade externa, de nossas obras. E aqui surge um paralelo bem interessante. Se você estuda o Apocalipse, os que recebem o selo de Deus no Apocalipse, eles recebem só sobre a fronte. Não se fala de nenhum selado por Deus na mão no livro do Apocalipse. Apocalipse 7, Apocalipse 14, 15, os 144.000. Eles recebem o selo de Deus sobre a fronte, somente. Isso significa que estar com Deus nesse último conflito daqui para frente não é uma questão simplesmente de obras, de conformidade, que poderia simbolizar a marca na mão. Não basta vir à igreja no sábado, dar o dízimo, não comer carnes imundas, ter uma relação mais ou menos adequada com a modéstia cristã, ou com a alimentação de uma forma geral. Não é isso. Muitas pessoas podem fazer isso, mas não podem amar uns aos outros. Muitas pessoas podem fazer isso, mas não amam a Deus. E isso de nada vai aproveitar para elas. Se não for na consciência, se não for no íntimo da alma, do coração, dos pensamentos, não vai adiantar. Agora, por outro lado, aqueles que recebem a marca da besta, nem todos eles recebem na fronte. Ou seja, nem todos eles estão super corrompidos porque eles aceitaram o demônio, eles querem ir para o inferno, eles odeiam a Deus. Não, alguns sim, mas outros não. Outros simplesmente se conformam com
o sistema. Se todo mundo é evolucionista, ele também é. Se todo mundo mente, ele também mente. Se todo mundo pratica sexo de qualquer jeito, de um jeito pecaminoso e ruim, ele também pratica. Se todo mundo bebe e usa droga, ele também bebe e usa droga. Mesmo que ele, com isso, não esteja querendo dizer que ele não crê em Deus, ou que ele odeia Deus, ou que ele odeia a Bíblia. Você entende? É uma coisa simplesmente se entrega ao fluxo da maioria. E a maioria não vai para o céu. O Jesus, que é o Senhor e Deus, o que ele disse? Larga a estrada que vai para a perdição e muitos vão por ela. Agora o caminho para a vida ele é estreito, apertado e poucos o encontram. E aqui as coisas começam a ficar, então, um pouco mais clara do que significa todo esse contexto interessante. Por fim, a nossa vida, ela não depende de nenhuma estrutura social, econômica, política. Não é essa estrutura que nos sustenta, que nos dá vida. Muito pelo contrário. É Deus que nos sustenta, que nos dá vida. E nós não devemos conformar o nosso entendimento e as nossas obras com um mundo que exclui a justiça social e que inclui a transgressão da lei de Deus na sua prática, na sua razão e nas suas leis. Deus pode, irmãos, preparar uma mesa no deserto. Ele já fez isso no passado e vai fazer isso no futuro. E é isso que nós devemos entender, aceitar, compreender e confiar. Nesse contexto, nós podemos ler de uma forma mais interessante, Deuteronômio capítulo 6, né? A partir do verso 10 diz assim: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, que prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias com tudo que é bom que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantastes, e quando comerdes e fartardes, guarda-te para que não te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Deus está preparando um lugar para a gente, que não foi a gente que preparou. Deus está preparando um céu para a gente, que não foi a gente que conquistou. Foi Ele que conquistou na cruz. Foi Ele que preparou na sua sabedoria e no seu amor. E nós nunca podemos esquecer disso. Se alguém vai para o céu por obra da graça infinita e merecida de Deus. E não porque guardou o sábado, deu dízimo, não comeu carne de porco e vestiu um terno no dia de sábado. Nada disso. É obra da graça, é obra do amor, porque Ele nos amou de forma incompreensível, porque eu não mereço. Você acha que você merece? Por fim, é por causa disso tudo que nós podemos hoje dizer: o Senhor nosso Deus é o único Deus. É por ver o cumprimento da palavra na história, na nossa vida, no nosso coração, esse conflito terrível entre carne e espírito. Gostaríamos de amar a todos e nos pegamos falhando no amor. Somos todos pecadores. E devemos hoje nos entregar a Deus para receber do seu perdão e da sua graça para a salvação. Você deseja essa experiência? Deseja estar pronto para aquele dia onde Apocalipse 13 vai se cumprir? É um dia que a gente vislumbra como estando próximo, mas todos nós nos sentimos despreparados para ele. E você deseja estar pronto, estar pronta? Eu espero que você tenha esse desejo no fundo do seu coração. E saiba que esse desejo só vai se cumprir em uma atmosfera. A atmosfera da fé que atua pelo amor. É a atmosfera da fé. Confie em Deus, creia nele. Mas que essa fé se traduza em amor para com Deus e amor para com as pessoas. Para que isso seja um sinal na tua mão e entre os teus olhos. Amém? Amém. Vamos nos levantar e vamos orar a Deus. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade. Nós reconhecemos que precisamos melhorar muito para estar em conformidade com ela, e por isso te pedimos perdão por todos os nossos pecados. A falta de amor, a falta de fé, a falta de obediência, possa ser purificada pelo poder do teu sangue, que o Senhor não nos permita ficar como estamos, mas que o Senhor nos transforme completamente à tua imagem e semelhança, Pai. Que o Senhor faça a tua vontade, a tua obra em nós, e que o Senhor nos ensine no caminho que devemos andar, desde hoje até o fim dos dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.